Vamos conversar com o cientista político, filósofo político, professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Átila Amaral. Doutor Átila Amaral, houve mais um encontro de parlamentares e influenciadores brasileiros em Washington, numa comissão do Congresso americano para tratar sobre a ditadura e a censura que avançam no Brasil. Como é que o senhor avalia esse encontro lá em Washington e quais consequências diretas? Esses encontros fora não têm aquela cobertura tão grande quanto deveria ter aqui no país, né? Claro que as redes sociais colocam, e esses encontros, no meu entendimento, têm uma grande importância, porque eles dão visibilidade internacional a uma situação que é vexatória, na verdade. Já se consolida a visão de que há, digamos assim, uma ação do Poder Judiciário, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de coibir as redes sociais de uma forma que não é respeitosa da ordem legal. O Chris Pavlovski, que é o fundador do Rumble, né, que é outra plataforma, que saiu daqui exatamente por alegar que estava sendo convidada, de alguma forma coagida, a noticiar, né, a fazer ações de bloqueios que não estão em consonância com a nossa estrutura legal. A visão de que isso no Brasil é uma prática mais ou menos disseminada, né, cria uma perspectiva, um olhar no exterior muito desfavorável ao nosso país. Esse encontro dos parlamentares brasileiros e de outras figuras que já estão lá, como a própria Ludmila Grilla, aquela juíza, né? E o Michael Schellenberg, realmente acabam consolidando essa visão fora do país. Nós desrespeitamos de forma sistemática a própria legislação em função de algum tipo de proveito político. Essa discussão toda não é bem entendida porque ela é colocada fora do contexto dos embates políticos, né? Na verdade, toda essa ação, em alguns casos persecutória e em outros configurada simplesmente na ilegalidade, elas tinham como objetivo evitar a reeleição do Bolsonaro. A verdade é essa. Por isso que ela se disseminou. Porque se existisse esse problema pontualmente, um caso ou outro, existe em qualquer democracia, entendeu? A questão é que se consolidou uma prática. Aí são inúmeros casos em que, sem respaldo legal e sem uma decisão, se bloqueiam redes sociais, né? E mesmo se bloqueiam contas pessoais, sem que haja, às vezes, nem sequer uma acusação formal. Em alguns casos, o cuidado de não permitir que transpareça para o público que foi uma decisão judicial, que está na raiz daquele bloqueio, entendeu? Isso é a pior parte do ponto de vista, porque aí significa uma sabotagem do próprio sistema jurídico, né? Do próprio sistema legal. Então você está dizendo, eu vou impedir você de falar, mas não diga que fui eu não, entendeu? Parece uma coisa sem explicação. Como é que alguém pode ser punido ou ter o passaporte confiscado, como é o caso dos jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo? Se não existe acusação, como é que a pessoa é punida sem que haja qualquer acusação formal contra a pessoa, doutor Átila? Em alguns casos, se utiliza aquelas situações do tipo de prisão que é para salvaguardar as investigações e tal, mas isso são alguns casos restritos. Na verdade, o que está havendo, aí entra uma discussão política mais ampla. É que, embora as acusações sejam feitas contra o ministro, há, na verdade, um grande nível de conivência de mais pessoas na própria Corte Suprema e no país, entendeu? Senão já teria gerado uma revolta no país. O setor do país que mais compreende o que está acontecendo, que é o pessoal do Judiciário, do Ministério Público, não está comprando a briga. Porque o Ministério Público, teoricamente, é o mais prejudicado, porque várias das suas atribuições foram desrespeitadas, né? Há processos em que aquele que teoricamente presta tutela jurisdicional é o mesmo que investiga e acusa. Então há uma confusão de papéis. Se esse grupo de pessoas estivesse dentro de um quadro mais normal, já haveria protesto, aqueles discursos bem tradicionais do meio jurídico, a ordem jurídica está sendo... Não houve isso. É um ou outro que fala isso muito isoladamente. Porque houve uma acomodação. Havia um conjunto de forças, na verdade, interessadas em manter
a sociedade mais ou menos como ela está, imagine esse Conselho Nacional de Justiça. Eu não estou tirando o mérito do Conselho, nem dizendo que ele não é necessário, não é isso. Mas ele ganhou atribuições que estão muito acima há uma série de decisões sobre de prescrições para o funcionamento do Poder Judiciário que um simples conselho não tem esse poder todo. Qual a importância, doutor Átila, desse aspecto da denúncia internacional? O que isso aí pode produzir de negativo para o Brasil, para o judiciário brasileiro, que é quem está aí protagonizando todo esse cerceamento das liberdades, principalmente da censura, e também para o governo? E existem consequências para o judiciário, para o governo e para o país? Há consequências. Isso aí, a esquerda fez muito isso. No período militar, ela criava desgaste para o governo fora para, de repente, o preço político, por exemplo, o preço político de um apoio restrito ao juiz, né, Alexandre de Moraes, pode se tornar pesado, em função de que pode acontecer restrições internacionais, né? E a situação não se complica mais porque a esquerda está no poder nos Estados Unidos. Há uma série de providências que o executivo de lá poderia tomar, em termos de investigações, que não vão ser tomadas agora, possivelmente porque não atendem aos interesses dos democratas. Essa visão internacional não é que ela resolve a questão aqui, mas ela pode criar uma situação mais difícil. Essa situação difícil pode levar o próprio Supremo a ou fazer acordos ou a não bancar tantas ações assim, que são claramente contra a ordem constitucional. Então, isso cria uma pressão externa que, digamos assim, facilita um pouco o trabalho da oposição. Claro que existe o reverso, isso também pode dificultar, porque pode ser que o governo, juntamente com o Supremo, resolva bancar a situação toda, aí vai ter que endurecer mais ainda. Nós podemos ir uma linha ou na outra, mas, em geral, esses desgastes não resolvem a situação, mas criam uma pressão adicional que favorece o trabalho da oposição.